a mais um Geonial Podcast. Aqui eu entrevisto diferentes profissões com perguntas que nós crianças precisamos saber. E hoje nós estamos aqui com a doutora Rayane Fermo, odontopediatra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Como a senhora está? Escovou os dentes direitinho hoje, hein? Com certeza, primeira coisa do dia, né? Escovar os dentes. Eu estou bem e muito agradecida pelo convite, Giovana. Sério? Sério? Vamos lá. Já brincava de escair os dentes das bonecas quando criança? Ou decidiu ser dentista quando adulta? Eu decidi ser dentista desde criança. Desde eu falo criança? assim, ó, desde que eu me entendo por gente. Eu gostaria de ser dentista. Porque eu me inspirei na minha dentista. Então, eu vou na dentista, né? Desde pequenininha. Até hoje, vai? Graças a Deus, graças à minha mãe, claro que eu vou. O dentista também precisa ir no dentista. Também precisa cuidar dos dentes. E aí, eu sempre fui, né, no dentista. E a minha dentista era muito querida, muito legal. E eu me inspirei, eu gostava de ir ao dentista, o que muitas crianças não gostam, né? Então, a minha experiência com o dentista sempre foi ótima. Então, para de ler as minhas perguntas, tá escrito aqui. Então já tô falando demais. Eu vou falar menos, então. Vou esperar as perguntas. Quanto tempo durou a sua faculdade? 4 anos. Eu ainda peguei a grade de odontologia, que era 4 anos. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, super novinha, porque eu já sabia o que eu queria, né? Então, terminei meu terceiro, já entrei na faculdade. E aí, foram 4 anos. 4 anos. Já esqueci de te oferecer aqui, ó. Tem bastante coisa. Tem nesse capo, um pirulito gigante, mas eu acho que não vai fazer muito do seu gosto, né? Não gostei muito dessa parte aí do pirulito, não, viu? Ó, e achei muitas coisas doces, né? Hoje pode. Hoje pode, tia Rai. Tá bom, vem sem hoje tá canudinho, liberado. gente. Veio sem. Aqui tem, deixa eu pegar pra você. Eu sempre faço isso em todo o programa. É, isso que eu sempre já peço quer pro que eu te convite. ajude, É então isso. eu vou te ajudar. Todo programa eu falo. Eu já vi isso daí. Porque você não consegue colocar, né? No primeiro podcast, eu tentando colocar o negócio a mesa inteira. Molho a mesa inteira. Deixa eu já te ajudar, peraí. Se não acontecer nenhum desastre procurando aqui também. uma Deixa eu colocar pergunta aqui longe. boa. Peraí. Espere. Gente, a produção tá ali atrás pedindo pra eu ouvir. Obrigada, tia Rai. De nada. E agora sim. Então vai. É verdade que é um dos cursos mais caros por conta do material e equipamento que precisa ser adquirido pelo aluno? Sim, é verdade. É verdade. A mensalidade já não é muito barata, né? Mas os materiais, cada semestre que a gente entra, é uma lista enorme de materiais. E os materiais de odontologia são muito caros. Muito mesmo. Verdade. Então, isso é verdade. Por que optou-se em se especializar na área infantil, levando em consideração que a maioria das crianças tem medo de ir ao dentista? Não teve medo de receber essas bênçãos no seu consultório? Às vezes eu falo crianças. Eu sempre gostei de criança, né? Então, quando Então a senhora gosta de mim? Eu amo criança. Desde os pequenininhos até os adolescentes. Então, quando eu entrei na faculdade de odontologia, que eu já sabia o que eu queria, né? Então, já entrei na certeza do que eu queria. Mas eu já pensava em odontopediatria antes de entrar na faculdade. Aí, durante a faculdade, tem um ou outro professor que a gente, né, se identifica mais, tem mais afinidade. E daí, você fica meio na dúvida durante a faculdade no que você vai se especializar. Então, quando eu terminei a faculdade, eu estava em dúvida entre odontopediatria e estética, que é uma área que eu gosto muito, porque eu sou muito detalhista, né? Então, assim, eu pensei, quebrei a cabeça e fiquei pensando. E, assim, aqui em Tangará tinha poucos odontopediatras na época.
Então... Na época, agora já tem bastante. Mas aí, eu pensei em me destacar, né? Na parte de odontopediatria, que era o meu primeiro amor. Que era onde eu já tinha pensado lá antes de começar a faculdade. E essa questão de ter medo de criança, não, nunca tive. Porque eu sempre tive muita afinidade com as crianças. Eu gosto muito de lidar com as crianças, Mas sabe? tem algumas que são bagunceiras, né, doutora? Tem algumas que são bagunceiras. É sempre um desafio novo, né? Porque os pequenininhos, não é que eles têm medo do dentista. Eles têm medo do desconhecido, Eu né? acho Então, que uma pessoa diferente, um ambiente pequenininhos diferente. Tem medo daqueles aparelhos, aqueles com uma agulha enorme. Aí Então. arrepia o corinho, né? Mas a tia não mostra, né? Eu não mostro. O odontopediatra tem todo um jeitinho para lidar com as cuidado. crianças. Que daí torna a experiência de ir ao dentista uma experiência legal, divertida, agradável, né? Então, assim, é algo que foi... Lá eu resgatei o meu primeiro amor mesmo e graças a Deus que eu fiz essa opção, né? Que eu escolhi essa opção, porque eu sou muito feliz. Verdade. Falando em consultório, gente, aquele consultório é mágico. A gente deita na cadeira assim, tem uma TV bem na nossa cabeça, enorme. A gente pede o desenho que a gente quiser, ela coloca. Sempre tem um brinde no final. É todo enfeitado. Ai, muito obrigada por investir tanto no consultório e por atender a gente muito bem. Obrigada. Imagina! É realmente para vocês se sentirem bem mesmo. Lá em casa, à vontade. É realmente tudo bem pensado para que as crianças cheguem lá e quebre aquele gelo. Ai, tô com medo. Quebra aquele gelo. Ai, vou ter que passar, vou ter que abrir minha boca. No meu primeiro dia, No eu dentista. entrei assim, eu falei... Gente, eu tô no Jardim Encantado, é um consultório de dentista. Ê, que legal! Esse é o objetivo. Happy Kids! Muito bem. Conta um pouquinho de como surgiu a ideia da clínica e quais atendimentos para crianças encontramos por lá. Igual pirata. Então, antes de surgir a clínica, eu sempre falo assim, que Deus vai plantando, né, os sonhos no nosso coração. Claro. E a gente tem que ir colocando em prática e vendo se realmente aquilo é a vontade de Deus. Então, eu já estava muito feliz, muito realizada na minha profissão, como odontopediatra, cuidando da saúde bucal das crianças. Mas eu sentia que faltava algo, que eu estava um pouco limitada. Eu gostaria de entregar mais para as crianças, né? E para as suas famílias. Então, foi quando, assim, surgiu o sonho, né, de montar o meu próprio espaço. Um espaço que realmente fosse totalmente voltado para as crianças, para o público que eu amo, né? Sim. Então, eu senti a necessidade que as crianças têm de chegar num ambiente que seja acolhedor, aconchegante, que as pessoas saibam lidar com as crianças Verdade. desde a recepção. Então, a hora que chega ali na porta de entrada, então, desde a recepção. E a hora que chega na sala de espera, é isso que você acabou de falar. Nossa. Chega lá e fala, uau, que legal, né? Os olhinhos já até brilham assim. Isso, Sai tudo esfregando com a colorido, né? Então, assim, é realmente um espaço que foi milimetricamente pensado para que as crianças se sintam bem. E se as crianças se sentem bem, a família inteira se sente bem no ambiente, né? Então, assim, os profissionais que hoje nós temos lá... Sou eu, né, de odontopediatra. Temos agora a doutora Letícia também, que é odontopediatra, que está me ajudando na demanda do atendimento das crianças, né? E assim, eu sou odontopediatra e também faço ortopedia funcional dos maxilares, Eu descobri né? que lá tem psicóloga. Tem psicóloga. Tem uma psicóloga que eu conheço. De lá? De lá. Ela é minha professora de música. Isso mesmo, a Cindy. Ela mesma. A Cindy, ela é psicóloga e musicoterapia, dá também musicoterapia, né? Dá aula de música Sim. também, ela é ótima. Temos a doutora Thaís também, que é psicóloga, que atende mais a parte de crianças com espectro autista, né? Do verdade. método ABA. Então, assim, é uma clínica muito inclusiva. Nós temos a natação, né? Eu fazia quando eu era pequenininha. Isso, então, temos a natação também, um espaço
todo colorido, também para esperar as crianças. É muito bonito. E temos a ortodontista também, que atende lá na clínica, e uma endodontista, né? Então, estamos aí com uma equipe bem bacana. Uma equipe bem bacana. A produção só tá dando diquinhas, né? Uma equipe bem bacana e totalmente, assim, focada num bom atendimento para as crianças, sabe? E suas famílias. Sim. Por que os dentistas sempre perguntam para as crianças se escovaram os dentes direitinho? Como se já não soubessem a verdade. Que a gente pergunta antes, né? Pra saber se a criança vai falar a verdade ou não. Mas, geralmente, as crianças são muito sinceras, né? Ou então, a criança, às vezes, chega lá e pergunta... E aí, hoje já escovou o dentinho? Daí fica aquele silêncio, assim, sabe? Falo. Aí, eu já sei da resposta sem nem abrir a boca. Né? Então, ou eu pergunto assim, passou fio dental? Tá passando fio dental? Esse é o pior. A maioria das crianças não usam fio dental. Você tá usando fio dental? Cri, 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 cri. O fio dental. Ai, nenhuma criança gosta de usar o fio dental. E olha que a gente tem aqueles fios dentais mais fáceis, né? Que eu passo, eles sangram tudo no meu dente. Minha boca fica vermelhona. Sabe por quê? Porque tá tudo sujo. Tá com bactéria aí na gengiva. Por isso. Aí as bactérias inflamam a gengiva. Quanto mais você limpa, mais vai parando de sair sanguinho, tá? Então, tem que cuidar e caprichar no fio dental. Então, doutora... Então, vamos mudar de assunto, né? Doutora, eu queria agora te contar uma coisa que a população não teve oportunidade de contar. Não adianta vocês, dentistas, perguntarem enquanto estamos de boca aberta... com um sugador e um espelho. A gente quer responder, mas fica difícil. Eu tento não perguntar, mas eu tenho uma vantagem. Que eu não fico muito conversando ali na hora que eu tô atendendo a criança. Eu gosto de conversar com a criança antes, eu gosto de conversar com a criança depois. Mas enquanto eu tô atendendo, eu gosto de ir mostrando o que eu tô fazendo... né, durante o atendimento. E aí, eu vou conversando mais com a mãe. Daí, eu tenho uma companhia, assim, que pode me responder, né? Então, daí, eu vou conversando mais com a mãe, tá? Mas, geralmente, eu gosto muito de mostrar o que eu tô fazendo. Então, eu sempre falo para as crianças, não precisa ter medo. A tia te mostra tudo o que vai fazer. Então... isso é uma técnica, né? Que a gente aprende. Vai mostrando as escovinhas. Que é falar, mostrar e fazer. Então, assim, eu falo o que eu vou fazer, mostro o que eu vou fazer e daí faço. Então, isso faz com que a criança não tenha medo e já espere, né, o que vai acontecer. Por isso que muitos pais falam, ai, será que você não poderia me atender? Porque a gente precisa ter paciência, né? Pra ir mostrando e fazendo. E, geralmente, o dentista de adulto não faz isso, né? Já vai fazendo e abre a boca e vai conversando com os adultos. E eles não conseguem falar. Mas o adulto fica lá quietinho, né? Criança não. Porque criança adulto tem que ter adulto um jeitinho. E criança é criança. Isso mesmo. Tia Rai, por que temos que ter tanto cuidado com os dentes? Se eles já vão cair mesmo. Os de leite, né? Claro. Sabe por quê? Os dentes de leite, eles ficam muito tempo na boca da criança. Então, eles nascem por volta dos 6 meses de idade. E o primeiro e o segundo dentinho vai cair só por volta dos 6 anos de idade. Eu caiu com 5. Que são os primeiros. O seu caiu com 5? Você é um pouquinho precoce. Aqui, esse daqui eu arranquei semana passada. Então, você é um pouquinho precoce. Mas é uma média, né? É ruim ou é bom? É bom. Mas quando cai assim, você tem que cuidar mais rápido, né? Então, chegou o permanente, você tem que ter um cuidado dobrado. Eu sempre falo isso. Mas, enfim, precisa cuidar dos dentinhos de leite, porque os dentes que fazem a função da mastigação. Eles ajudam na fala. Então, crianças Se que tiver uma cárie não tem e o for dente... comer, Quando você dói. trocou o dentinho da frente... era difícil de falar, não era? Porque a língua fica saindo pra fora, as palavras não ficam Esse bem daqui, ó, legais, a fonética eu tô não falando fica meio boa. ruim. Então, pra falar é ruim, pra comer é ruim. Então, por isso que a gente tem que cuidar dos dentinhos de leite. Nossa, dá muita gastura. Porque pra gente preservar eles. E eles são os guias para o dente permanente nascer.
né? Então, assim, tem o dentinho de leite. Muita gente acha que dentinho de leite não tem raiz. Tem raiz. Tem Quando eu fui raiz. arrancar esse daqui, esses dois eu arranquei com a mão. Uhum. Aí, E daí já saiu só a coroinha, né? Só a partezinha de cima do dente. eu fui amolecendo, só que eu amolecia diferenciada, porque eu sou diferenciada. Aham, Pegava uma você é tampa muito. de caneta e virava o dente. Ah, Aí, você teve fazia uma hora- alavanca, né? Cadê? Aí, o que acontecia? Teve uma hora que eu fui arrancar, quando eu virei bastante a caneta, bastante, com toda a minha força, eu escutei um plim-plim. Crack? Um plim-plim. Caiu no chão. Não, foi o plim-plim. Aí eu fui ver se tava meio molinho, porque tava duro. Aí eu tava amolecendo com a caneta. Ah. Aí eu escutei o plim-plim. Quando eu fui amolecer, o negócio tava mais mole que esse canudinho. Ele tava assim, ó, Pulando. pulando. Aí eu falei, ou deixa isso aqui pra amanhã arrancar. Já vai ter cicatrizado, eu arranco agora. Eu falei, minha mãe nem em casa tava aí. Eu falei, eu acho que é melhor arrancar agora, né? Aí eu fui lá no banheiro, quando eu fui tirar, o negócio não caiu no ralo. Ai, que dó! Agora, esse Muita dó daqui foi disso, quando esse acontece daqui, isso. eu fiz a mesma coisa, só que não foi com a Mas- tampa de caneta. Foi com. Sabe aquelas escovinhas que tem aquelas negócio de guardar? Aham. Do meu irmão ainda, do meu irmão. Ficava virando. Aí que teve uma hora que ficou tão molinho, que eu falei, vamos fazer uma besteiragem? Olha só, mas você Aí, é corajosa, Sim, né? Muito o dente corajosa. é assim. Com a frente pra frente e a cresta pra trás, né? Sim. Eu virei. A frente foi pra trás e a cresta Você foi pra girou. frente. Eu girei. Não dava pra deixar sem, eu tirei. Ah, muito Mas bem. esse Você é não muito caiu no corajosa. ralo, Só que, ó, nessa hora. essas formas que você falou de tirar o dentinho é na época certa, é a fase fisiológica de acontecer. Mas o que acontece? Quando as crianças não cuidam, os pais não levam no dentista, comem muito doce, né? Não escova os dentes, dorme. não como esse pirulito. Dorme sem escovar os dentes. Isso é muito importante. pegro. Começa a ter cárie, né? E a criança começa a sentir dor. Às vezes tem perca precoce. Não era o tempo do dente cair. E aí, por conta da cárie, por conta da destruição do dente, existe uma perca precoce. Isso tem um prejuízo muito grande para os permanentes, para a dentição permanente. Por isso que é necessário cuidar. Cuidar e dar muito valor para os dentinhos de leite. Meu Deus, produção. Quantos minutos deve durar uma boa escovação? A do meu irmão dura 2 segundos, 3. Olha, eu sempre falo assim, ó. Cada partezinha do dente, a cada 2 dentes, 3 dentes, tem que contar pelo menos até 10. Então, isso vai dar ali, em média, pelo menos uns 2 minutos escovando. Não é muito tempo, Não mas tem é. criança que é isso. 2 segundos, check, 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 pronto, acabou. Tchau, mãe, já tô com o dente limpo. Aí a mãe Não é vai olhar, assim. tá cheio de cárie. Porque precisa ter um cuidado, escovar dente a cada 2, 3 dentes, escovar bem, passar todos os dentes sem esquecer de nenhum. É verdade. E passar o fio dental antes, né? Então tá esquecendo Não do é fio depois? dental. Fio dental é sempre antes da escovação. Sim. Primeiro passa o fio dental. Mas sempre disse que era depois. Pra limpar no meio. A mãe sempre é a culpada de tudo, tá? Não liga, não. Eu falei E no aí- podcast. Então, assim, ó. Primeiro passa o fio dental, depois escova os dentes, depois escova a língua, enxágua bastante, ou raspa, né, com raspador de língua. E aí, enxágua bastante. Se for necessário, né, usa enxaguante bucal, mas geralmente não é necessário. Eu sempre uso. Então tá. Qual a maneira mais indicada para extrair o dente de leite quando ele está mole em casa? Não existe uma Pergunta maneira mais adequada. É isso, é o que tá acontecendo ali no dia a dia. Mas a maçã ajuda bastante. Eu nunca tirei um dente com maçã. Porque a maçã porque é uma ela dói fruta muito. dura. Aí você vai, nheque, morde com tudo. Eu tentei e às arrancar vezes esse o dente com a até maçã. sai na maçã. Eu tentei tirar esse daqui com a maçã, porque na hora que ele tava muito molinho. Cara, mas doeu tanto que até agora tá doendo isso aqui. Nossa, que exagerada, Giovana. Qual foi o pior caso que a senhora já enfrentou no seu consultório? Ai, meu Deus. Ai, meu Pior Deus. caso? Pior. Olha,
Tem vários casos muito difíceis. Porque eu sempre falo assim, ó, não é o atendimento da criança, o procedimento em si. Geralmente os procedimentos são simples, mas o maior desafio é o atendimento da criança. Então, assim, eles não sabem que tem que ficar quietinho. Então, tem muitas crianças que choram muito, que esperneiam, que batem na gente, que gritam, socorro, acho que a gente tá matando lá dentro. E não é assim, né? Então, assim, o maior desafio... Aí a polícia chega ali na porta, o que aconteceu? Então, eu sempre atendo com a mãe junto, né? Pra visualizar. Então, as mães sempre ajudam a segurar. Mas, assim, existe casos que a criança tem muita facilidade de vomitar. Então, já tive muitos casos de criança que vomita tudo lá na cadeira. Daí a gente tem que limpar. Faço antes, de vez em quando. A gente tem que limpar e depois continuar o atendimento. Então, assim, o mais desafiador é o atendimento da criança mesmo. Eu vou mudar de assunto porque eu não consigo falar, Tivon. Meu Deus. Eu não quero vomitar aqui no estúdio, não, tia. E agora uma pergunta séria. Espero que neste momento a senhora traga elucidação a um caso que vem trazendo dúvida ao coração de muitas crianças pelo Brasil afora. Existe fada do dente ou é a nossa mãe que deixa aquela moeda debaixo do travesseiro? Fala a verdade aqui pra nós, senhora. O bebê que ainda não tem dentinho, a mãe precisa fazer higiene da gengiva ou não tem necessidade? Comente, doutora. Fez 2 perguntas. E a última eu não entendi muito bem, não. Repete a última. O bebê que ainda não tem dentinho, a mãe precisa fazer a higiene da gengiva, né? Ou não tem necessidade? Comente, doutora. Entendi. Então, primeiro da fadinha do dente. Tempo para eu pensar nessa resposta. Olha, Como vai responder? eu acho que existe. Até certa idade da criança. Né? Olha, A fadinha olha, existe. gente. Fadinha existe até certa idade. Na E imaginação ela das crianças. nos ajuda muito. Porque ela só vai lá buscar o dentinho. Elas dão um dentinho pra vocês? Então, eu sempre falo lá no consultório que ela vai lá e olha se o dentinho tá bem cuidado, se a criança se comportou na hora de tirar o dentinho e deixa o dentinho lá pra mamãe. No meu Num caso, albinho por exemplo, dental. como que... Ela deixa lá pra mamãe guardar o dentinho. Ela só vai lá, olha se tá tudo belezinha, se a criança se comportou pra tirar o dentinho, deixa lá o dentinho pra mamãe guardar e deixa um brinquedinho ou uma moedinha. Ai, quando eu ganhei esse dentinho, eu não ganhei nenhuma moedinha, nem um brinquedinho. Então, o meu dente mas foi é que guardado numa caixa de joia, tia Rai. Fala pra essa fada do dente, eu me comportei, tia Rai. Fala com Essa ela, tia fadinha Rai. do dente não tá muito legal, então. Ela tá com mal você, criada. hein? Sei não. Bem Vou mal ter que criada. conversar com essa fadinha. E a questão da outra pergunta é muito importante. Tô fazendo rápido. Precisa higienizar a gengiva? Não precisa higienizar a gengiva do dente enquanto a criança não tem dentinho. Mas, às vezes, a gente pede pra mãe limpar a parte da gengiva com uma gazezinha ou com uma fraldinha bem úmida. Leve. Para a criança já ir se familiarizando, já ir se acostumando com a criança mexendo, com a mãe mexendo na boca. Porque Com a criança. a boca é uma área de proteção, né, da criança. A criança não gosta que mexe na boca. Então, a mãe já tem que ir começando a mexer, a colocar ali uma gazezinha ou aquela dedeira, que é a escovinha com sardinhas de silicone, para a criança já ir se acostumando com alguém mexendo ali na boquinha dela. Verdade. De quanto em quanto tempo uma criança deve ir ao dentista? Então, depende muito da criança. Eu sempre gosto de avaliar, né? Se a criança No tem meu uma caso, por atividade exemplo. de cárie, se a criança tem muita placa bacteriana nos dentinhos. Então, assim, a maioria das crianças precisam ir ao dentista a cada 3 ou 4 meses, para que a gente faça uma limpeza e fique só na prevenção, que é a forma que eu mais amo de trabalhar, né? É com a prevenção. Então, eu sempre oriento muito os pais, né, sobre a questão de cuidar em casa, dos hábitos que tem que ter em casa. Mas tem muitas crianças que, mesmo assim, acumulam muita placa e precisam ir de 3 a 4 meses, né, no dentista. Mas, pelo menos, a cada 6 meses, tem que ir ao dentista. Verdade.
O bullying que a Mônica, da turma da Mônica, sofria poderia ter sido evitado se a mãe dela tivesse a levado na odontopediatra para fazer um tratamento com um aparelho ortopédico? Comente, doutora. Sim, com certeza, que a Mônica era bem dentucinha, né? Que a gente chama de classe 2, que é os dentinhos mais pra frente, né? Mas o dela era engraçado, que ficava assim, ó. Só os dois, né? E pra frente mesmo. Tem muitas crianças que ficam assim, com o lábiozinho... Pra frente? Aham, fica com interposição de lábio, que a gente fala. Fica com o dentinho assim pra frente. Tem muita criança que ainda fica com esse quadro, né? De dentinho, que a gente chama de dentinho da Mônica, né? Mas a ortopedia, com certeza, ajuda muito. E a gente previne, faz o diagnóstico, trata e previne que a criança precise, talvez, fazer uma cirurgia lá na frente. Ou então, ficar muitos anos com aparelho ortodôntico, né? Ou até, muitas vezes, a gente evita que a criança precise usar aparelho ortodôntico. Porque a gente já trata... na primeira infância, quando a criança já está ali no início, no maior pico de crescimento. Então, a gente estimula de forma muito satisfatória, né? O crescimento certinho e correto da face. E agora vamos iniciar nosso quadro. É verdade ou é mito? Então, é bem simples. Eu vou fazer uma pergunta, a senhora vai dizer, é verdade, é mito, é mito, é verdade. Então, eu vou beber uma água para também estamos com sede. Estamos com sede. Doces estraga os dentes? É verdade ou é mito? Depende, né? Depende. Porque depende de vários fatores. Se comer muito. Se comer muito e não escovar os dentes, ela verdade. estraga. É verdade. O uso de antibiótico deixa o dente fraco? É verdade ou é mito? Mito. Isso é mito. Isso é mito. Quer que eu explique o porquê? É interessante isso. Quero. Sabe por quê? O antibiótico, geralmente, é muito açucarado. E aí, quando a criança precisa tomar um antibiótico, a criança tá debilitada, tá doentinha, a mãe tem outras prioridades e acaba esquecendo de escovar os dentinhos. Idade, horário, às vezes à noite, né? Então, a cárie vem por conta da má higiene junto com o açúcar do antibiótico, mas não que a medicação deixe o dente mais fraco. Isso é mito. Mito. Café mancha o branco do dente? Verdade ou é mito? Olha, é verdade. Porque com o tempo, se não escova bem, o café vai escurecendo os dentinhos. Eu amo tanto café, tia Rai. Mas tem que cuidar. Tudo tem a dose certa. Com o tempo, ele vai deixando o dente mais amarelado. Tudo que for em alta quantidade faz mal. Isso. Até saladas, se comer demais, não comer as outras coisas. Creme dental, não pode usar em grande quantidade, né? Então, tudo é o equilíbrio, tem a dose certa. Eu não como creme dental. Não, Mas peraí, nem pode colocar muito também, mesmo que você não engula. Hã? Eu coloco só um pinguinho assim. Um grãozinho de ervilha na sua idade. Canal. É furar o osso do rosto e por cimento de pedreiro? Verdade ou é mito? Mito. Fazer careta e passar vento ruim. Fica com o rosto torto pra sempre? É verdade ou é mito? Mito. Tem que trocar escova todo mês? É verdade ou é mito? Mito. Não precisa todo mês. Eu tenho só 3 em casa. A cada 3 meses. É importante trocar a escova ou quando ela já tiver com as cerdas já abertas. Eu fico de 5 em 5 anos. Nossa, então... Brincadeira. Brincadeira. Pasta sem flúor. Funciona igual? Verdade ou é mito? Mito. Chupeta entorta a dentição? É a última pergunta. É verdade ou é mito? É verdade. Vixe, eu nunca usei. Mas tem, para todas essas perguntas teria uma explicação, né? Para todas essas afirmações aí teria uma explicação. Mas eu sou ligeira. Então tá. Muito bem, gente. Tudo que é bom dura pouco. Já? É. Passou muito rápido. Muito bem, gente. Tudo que é bom dura pouco. Mas o amor de Deus dura para sempre. Tia Rai, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quer deixar algum recado para as crianças que estão assistindo e para os pais delas?
Sim, quero sim. Agradeço a oportunidade de vir aqui, amei. E quero convidar para que vocês venham, né? Vão lá conhecer a clínica Happy Kids, uma clínica Gente, é incrível. realmente voltada para o público infantil. E o odontopediatra cuida desde a gestante. Então, isso é muito importante. Se a gente começa a saúde bucal desde a boca da mamãe quando está gestante, com certeza essa mãe já terá ótimas orientações, né? Para saber como cuidar e higienizar os dentinhos do seu filho. E com certeza esse filho vai ter uma saúde bucal quando adulto sem igual. E eu acho que isso não tem preço, né? É um presente que os pais dão para os filhos que não tem preço. A prevenção. Então, Verdade. por isso é importante. Eu espero vocês lá na Clínica Happy Kids para tomar um café com a gente e conhecer o nosso espaço. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um beijo, um abraço. Fui!